Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um desenho perspectiva cônica com um ponto de fuga. Hoje, então, o nosso desafio é trazer dicas para a representação de elementos que estão na diagonal. Então, quando a gente tem, né, que representar em perspectiva cônica com um ponto de fuga elementos que estão na diagonal, né? Que é um grande desafio, uma grande dúvida que a gente tem. Como fazer essa representação. Então, hoje a nossa ideia é trazer de uma forma bem básica, bem simples mesmo, né? De uma forma não tão técnica, mas que já resolve, né? Essa nossa questão de representar esse elemento que está ali na diagonal. Então, para relembrar, né? Só a questão da técnica de perspectiva com um ponto de fuga, todos os elementos eles estão convergindo para esse ponto, né? Tudo que a gente visualiza, então todas as linhas do nosso desenho vão convergir para esse ponto único, né? Em um ponto único. Mas quando a gente tem um elemento que está na diagonal, a gente vai precisar criar um outro ponto auxiliar, né? Então a gente vai mostrar como fazer, como desenvolver essa técnica, tá? Então vamos supor aqui que a gente tenha, tá trabalhando, né? Mais ou menos dentro de uma escala, uma proporção. Então, aqui uma poltroninha que teria em torno ali de uns 70 centímetros, tanto de largura como de profundidade, né? Uma poltroninha mais quadradinha. A gente vai buscar encontrar, né, uma proporção desse desenho aqui, para que a gente tenha pelo menos uma base de orientação, pelo menos um ângulo de orientação aqui, para que a gente possa dar início ao nosso processo aqui, ao nosso desenho, tá? Então, a gente vai tentar encontrar esse ponto aqui e esse ponto aqui para ter uma angulação. Então, se a nossa poltrona aqui, né, ela vai formar, ó, mais ou menos em escala ali, ela tem 1 metro, ela está ocupando um espaço, né, de 1 metro por 1 metro. Tá? Então, 1 metro por 1 metro é o que a gente vai trazer aqui para a nossa cena para a gente ter uma ideia de dimensionamento. Então, aqui a gente vai marcar 1 metro e para fazer esse afastamento, né, a gente busca aqui na nossa linha de terra para ter uma noção de espaço, tá? Então, a gente vai puxar aqui do nosso ponto medidor para a nossa cena aqui, para encontrar onde mais ou menos essa poltrona tá chegando, e do ponto de fuga aqui, a gente puxa nesse sentido aqui. Então, mais ou menos essa seria a volumetria que a nossa poltrona vai ocupar. Mas a gente quer saber esse ponto aqui, então, no meio, né, ele tá a 50 centímetros, a gente tem 1 metro aqui, então a 50, então a gente pode marcar ali no meio, o 50 aqui e o 50 aqui mais ou menos. Tá? Com isso, ó, a gente aqui é esse representando, né, esse ponto aqui e esse pontinho aqui tá representado ali. Com isso, a gente consegue já ter uma angulação aqui, um ângulo, ó, que a gente vai estender esse ângulo até encontrar a nossa linha lá, essa linha do horizonte, tá? Então, onde ele encontrar a nossa linha do horizonte, vai estar esse nosso ponto auxiliar. Vou marcar aqui ele como um PA, tá? Um ponto auxiliar. E a gente pode usar o nosso próprio ponto medidor também como um ponto auxiliar para traçar essas nossas angulações, tá? Então, eu vou traçar dali até aqui, e onde ele se cruza, então daqui até ali, e do ponto, ó, ele tá vindo de lá, vai vir aqui, e ali onde ele encontrou o nosso limite, ó, traçamos ali. Então, nós encontramos
esse ponto aqui é esse ponto é lá no final, e esse ponto aqui é esse ponto aqui. Então, com isso, a gente encontrou essa angulação aqui, ó. Até fechou direitinho aqui com o nosso ponto de fuga. Então, aqui já seria a base, né, de projeção ali da nossa poltrona. E agora basta a gente fazer, né, a construção aqui dos nossos elementos, ó. Então a gente pode, se fosse um elemento alto, ó, se a gente estivesse representando aqui algo que fosse um armário, alguma coisa acima, né, para cima, o nosso aqui seria a parte de baixo, né? E aqui dos pontos auxiliares a gente subiria, ó, viria aqui para cima, né? Esse elemento estaria mais alto. Então aqui seria a parte que a gente enxergaria a parte superior e lá o fundo, ó. Então nesse cantinho aqui a gente marcaria lá o que estaria escondidinho, mas seria o nosso fundo. Até aqui mais ou menos, e daqui a gente estende lá no cantinho, né? Então seria daqui aqui. Parte de cima, parte de baixo, tá? E aqui ele estende aqui. Mas como a gente quer representar, né, a nossa poltroninha ali, deixa eu apagar aqui, só pra gente... Então a gente pode usar, né, como a nossa parede de fundo normalmente é o que nos dá as referências de escala, né? Então a gente pode dizer que essa poltrona, o assento dela tá ali mais ou menos em torno de uns 40 e ela tem uns 10, então eu vou deixar 50, tá? Aqui, ó, marcar 50 de altura para iniciar ali o assento, tá? Então a altura mais ou menos aqui. Vamos buscar ali, então, do nosso ponto medidor, que é o nosso ponto auxiliar agora. Nesse ponto aqui, ó, onde cruzou a linha, essa linha que tá vindo aqui de baixo, ó, a gente traça essa outra linha aqui e essa outra linha aqui. Aqui, ó, onde cruzou ali, então aqui a gente já tem uma ideia do que seria ali, a gente sempre, né, inicia o processo de desenho formando esses grandes blocos e depois a gente vai dando os arredondamentos, tá? Então agora vamos supor que a altura ali pro encosto, esse encosto tenha mais uns 40, tá? Não é uma poltrona muito alta. E vamos considerar aqui que tem, né, esse encosto ali, ó, ele tem uma espessurinha, tá? Vou marcar meio que a olho aqui a espessura só pra gente ter uma ideia, ó. Então aqui do nosso ponto auxiliar daqui, a gente vai traçar na altura, ó, né? Então toda ali, aqui seria a altura da nossa parte superior ali da nossa poltrona, ó. E daqui a gente traça a profundidade, tá? E aqui, ó, ela chegou aqui, então aqui nesse ponto a gente busca lá daquele ali para traçar essa profundidade, tá? Então aqui a gente já tá conseguindo começar a visualizar a nossa poltroninha, ó. Vamos supor que ela tem aqui uma altura desse assento, né? Criar aqui um volumezinho, e ela tem uns bracinhos também que a gente pode começar a desenhar esse bracinho ali também, ó. Vamos supor que o braço, ele tá aqui no meio desse... Ó, então a gente pode traçar aqui um tracinho aqui, que seria desses braços. E a gente pega desse outro ponto aqui, ó. Daqui, aqui...
aqui, tá? E agora a gente vem, vamos ver aqui, porque ela tá começando aqui assim mais ou menos, tá? Então daqui vai encontrar lá e aqui vai encontrar lá. E agora a gente puxa então aqui, ó, mais ou menos por aqui, mais ou menos por aqui. A gente ainda tem mais essa aqui, ó, que vai dar essa profundidadezinha do bracinho aqui. Essa aqui a gente não enxerga, então fica mais ou menos assim. Então, ó, basicamente a gente já lançou a nossa volumetria e aí a gente pode começar a dar, né, aqueles acabamentos assim, claro, depois com mais calma, arredondando tudo, mas a gente vai apagar um pouquinho aqui algumas coisas só para começar a mostrar ó, então aqui é a nossa parede, tá? Aqui já, né, essa poltrona, vamos dar umas arredondadinhas nela aqui, poltroninha, o bracinho aqui. Parte de cima, parte lateral, vamos apagar um pouquinho. E aí os pezinhos aqui, que a gente pode fazer eles retinhos, ou daí dá um... E ele vai ter a profundidade aqui também, ó, ele vai estar de frente nesse sentido e indo lá para aquele ponto lá, ó. Aqui ele vai estar de frente e aqui ele vai estar assim. Esse outro vai estar aqui e indo lá para o outro lado lá. E aí tem aquele lá, tá vindo assim, né? E aqui formou o pezinho da nossa poltroninha. E tá feito, né? Então a dica, né, é a gente achar um ângulo que a gente possa usar como referência, estender essa linha até encontrar a nossa linha do horizonte e encontrar um ponto auxiliar, tá? E a gente poderia fazer um outro ponto auxiliar aqui também, mas a gente pode usar o próprio ponto medidor também como esse auxiliar, né? E aí a gente forma o bloco e depois vai lapidando, vai dando uma modelada ali no nosso elemento, tá? Espero então que esse vídeo possa ajudar vocês e até a próxima. Um beijo!